Bom dia, boa tarde, boa noite. Que todos se sintam cumprimentados, independente do horário que estão assistindo esta videoaula. Vamos dar início ao nosso curso de camarão marinho e tilápia longe do mar. Eu sou Paulo Moreira, formado em Tecnologia do Agronegócio, em Ciências Agrárias e especializado em Aquicultura pela UniOeste. Este curso visa a criação em tanques de geomembrana e ferro-cimento em sistema politrófico. Pessoal, nós vamos abordar aqui o panorama da aquicultura e perspectivas futuras, um desenho sobre aquicultura sustentável e sistemas de criação. Isso como a primeira aula, sempre deixando como dica: todo e qualquer equipamento que você for comprar elétrico para o seu sistema, procure buscar a classificação tipo A. Ele vai economizar energia, que é a maior parte do gargalo hoje da aquicultura em sistema biofloco, politrófico ou qualquer outro sistema que venha a ser utilizado. A energia tem alta representatividade no custo, principalmente se queremos trabalhar em zonas urbanas, aí praticamente viabilizando. Nós devemos ter na cabeça a busca de gastar menos de 4 kW por quilo de camarão produzido. Outra dica importante é uma questão cultural, até difícil de ser abordada. A criatividade do produtor rural, pela dificuldade de acesso à aquisição e compra das coisas certas, faz dele um grande gênio em solução de problemas. Só que às vezes essas soluções são soluções paliativas que com certeza ali na frente vão estourar, vão dar novos problemas. Em piscicultura, em carcinicultura ou qualquer outra atividade de aquicultura, a funcionabilidade contínua do sistema é muito importante. Nós não podemos ter um gerador que na hora que faltar energia não parta. Nós não podemos ter um sistema de aeração que rompa um cano porque foi mal colado e falte oxigênio na água porque durante a noite os peixes podem morrer. Então, uma dica: aquicultura, carcinicultura, piscicultura, tudo tem que ser muito bem montado, muito bem feito. Nós temos que respeitar as dicas de construção para que nós possamos ter uma funcionalidade 365 dias por ano com 100% de ocupação. Bom, panorama da aquicultura, da carcinicultura principalmente, que é o foco, e da piscicultura. Atualmente, a coqueluche de produção do camarão em cativeiro é o Litopenaeus zonamei, é o camarão mais cultivado em todo o mundo, atingindo a marca de 2.400.000 toneladas em 2016, com 50% dessa produção concentrada na China. Tá? O Brasil, nesse mesmo período, conseguiu produzir 50.000 toneladas. Nós tivemos um decréscimo de produção em função da mancha branca e de algumas outras doenças que acometeram os nossos cultivos. Tá? Em 2014, nós tivemos o recorde nosso de produção de 90.000 toneladas, 100% para o mercado interno. A redução de 2014 para 2016, 17, 18, estima-se que há no mercado hoje um déficit de 40.000 toneladas anuais para os próximos 5 anos. Tá? Podem até surgir alguns comentários relativos a esse período de maio, a final de abril e maio de 2018, onde a queda do preço do camarão foi muito acentuada, mas eu acho isso um efeito normal de toda a atividade do agronegócio. Ocorre no tomate, ocorre na laranja, ocorre na cebola. Uma hora o preço está em alto, uma hora o preço está em baixo. Na minha opinião, no caso do camarão, foi o seguinte: houve um excesso de produção para a Semana Santa, o mercado não demandou toda essa produção
Aí os frigoríficos ficaram com excesso de produto, reduziram o preço para não comprar, obviamente, mas acredito que até o final de junho, julho, já estejamos dentro do patamar normal de preços do camarão de 12 gramas aí na faixa de 22 a 25 reais, tá? Um grande reflexo na carcinicultura e na piscicultura vem do estado do Ceará, como em todo o Nordeste, que é a região maior produtora. Vejamos aí que, olha, dos 153 açudes monitorados no Ceará, mais de 95% deles estão abaixo de 5% da capacidade. Então, a criação de cativeiro ficou prejudicada muito pela falta de água, muito pela estiagem iniciada em 2012, que se apresentou até o ano passado. Esse ano e tivemos uma recuperação. Mas essa recuperação dos reservatórios, se tivermos anos seguidos de chuva, vai levar uns 4 a 5 anos para recuperar todos esses reservatórios, tá? Então, o panorama de investimento em carcinicultura de interior ainda se torna bastante viável, pelo menos pelos próximos 5 anos. Pessoal, o que é aquicultura? Qual a sua definição? Né? Ela não é um bem coletivo de uso comum, portanto, ela possui algumas características peculiares. O organismo produzido deve ser aquático, tanto de água doce quanto de água do mar ou qualquer outro tipo de ambiente aquático. Cada espécie em específico possui um manejo produtivo determinado, um manejo produtivo específico. Eu não crio peixe redondo, igual como eu não crio peixe filtrador, como eu não crio camarão, como eu não crio rã, como eu não crio ostra. Cada um tem seu manejo próprio. Obrigatoriamente tem que estar inserido dentro de uma área específica que normalmente tem um proprietário. Então, ele está ligado diretamente a uma atividade empresarial e demanda recursos naturais, bens manufaturados e recursos humanos. Quanto aos recursos naturais, nós temos input, entrada de recursos naturais, e temos saída de recursos naturais gerando resíduos para a natureza. Quanto aos bens manufaturados, seriam o quê? A energia elétrica necessária, seria a ração necessária, seriam os insumos de biorremediadores necessários e tudo aquilo que não é produzido dentro da porteira da propriedade. E os recursos humanos são as pessoas envolvidas no processo produtivo que demandam treinamento, que demandam capacitação. Não adianta achar que põe qualquer um para cuidar de camarão. Camarão é bicho enjoado, camarão é bicho que não admite desaforo. Se você não capacitar seu povo, se você não capacitar seus operários, você vai ter problemas dentro da propriedade. Tá? Agora, dentro da agricultura atual, é o ramo do agronegócio que tem maior taxa de crescimento. Tá? Nós temos aí, segundo a FAO, uma produção de 51,7 milhões de toneladas de pescado produzido em cativeiro no ano de 2006. E isso só tende a aumentar, porque a pesca predatória está desaparecendo, a quantidade está diminuindo e o custo operacional das embarcações para irem retirar esse produto no ambiente natural está ficando cada vez mais caro. Você não compra peixe de mar por menos de 25, 27, 30 reais o quilo. Você compra tilápia a 12 reais o quilo. Então, isso demonstra a viabilidade que ela tem como ambiente de agronegócio. Tá? O Brasil perde sempre o trem da evolução, mas o Brasil é o país com maior potencial de desenvolvimento nesse setor, segundo a própria FAO. Nós temos 8.000 e tantos quilômetros de costa marítima, nós temos as maiores bacias hidrográficas do mundo, nós temos 12% da água doce do mundo.
nós temos total condição de sermos os maiores produtores mundiais no ramo da aquicultura. Quando se fala em sustentabilidade, lá vem o ecochato falar em sustentabilidade, lá vem o cara falar em problema ambiental. E não, sustentabilidade é muito mais amplo do que só a questão ambiental. Obviamente que a sustentabilidade tem sua ação diretamente sobre os impactos ambientais que são gerados, tanto na implantação quanto na operação. Mas a sustentabilidade visa o quê? Permitir que o nosso agronegócio, que a nossa atividade empresarial tenha durabilidade ao longo de muito tempo. Tá? E não que ela seja uma atividade que esgote rapidamente os recursos naturais e que pare de ser viável no curto prazo. Por isso que nós vamos falar de sustentabilidade. E os impactos ambientais gerados na implantação são a remoção da cobertura vegetal no local e construção de viveiros, a remoção de mata ciliar junto à captação de água, erosão com carregamento de sedimento para os cursos de água natural. Os impactos ambientais da operação seriam a liberação dos afluentes ricos em nutrientes, principalmente os componentes nitrogenados e os componentes fosfatados, causando a eutrofização dos leitos de rio e de lagoas. Eutrofização, gente, é uma palavra muito bonita, mas eu vou traduzir. É aquela nata verde que a gente cria sobre a água. Essa aí é a eutrofização. A liberação de efluentes ricos em matéria orgânica e sólidos de suspensão aumenta a turbidez da água em corpos de água natural. Tá? E também geramos impactos na introdução de espécies exóticas e doenças no ambiente, introduzindo substâncias tóxicas e drogas bioacumulativas no ambiente. Eu, sinceramente, penso se é viável criar tilápia na Amazônia. A Amazônia tem uma riqueza de espécies tão grande que podem ser criadas em cativeiros, o pirarucu, o tambaqui, o tucunaré. Nós temos uma riqueza enorme de espécies dentro da região amazônica, que nós não precisamos introduzir espécies exóticas ali para que nós possamos desenvolver uma atividade comercial, uma atividade empresarial, fazer parte do agronegócio brasileiro com espécies brasileiras. Quando nós buscamos aí a aquicultura sustentável, ela advém de diversos setores da sociedade. Ela advém do produtor, ela advém dos funcionários que estão na produção, ela advém de ações do governo. Quais são as ações do proprietário? Tem um sistema que trata os afluentes antes do lançamento no ambiente natural, através do uso de bacias de sedimentação, dispositivos de filtragem, sistemas de tratamento de águas residuais. Tá? Isso faz parte do projeto de aquicultura, nós termos como descartar essa água residual no ambiente. Por parte do governo, nós temos muito pouca regulamentação de produtos químicos utilizados na atividade aquícola. Nós temos muito poucos regulamentação de pesticidas, herbicidas, antibióticos voltados à atividade aquícola. Tá? E outro, a nível estadual, do poder público estadual, seria o monitoramento ambiental das regiões produtoras, tanto para o input, para a entrada na propriedade, do que entra na propriedade e do que sai da propriedade. É óbvio que sistemas de biofloco, sistemas politróficos, sistemas mixotróficos consomem muito pouco recurso energético. Nós podemos usar uma água por 5 anos e com melhoria da qualidade de cultivo ao longo desses 5 anos, porque o maior poluente da água, o maior vetor de transmissão de doenças é a água. 95% das patogenias transmitidas vêm via água. Os outros 5% vêm via pássaro, cururu e outros vetores que estão presentes no ambiente.
tá? Mas que com as estufas nós podemos minimizar esses 5%. Agora, os outros 95% que vem na água, só as custas de tratamento da água que entra no sistema. Bom, dentro da piscicultura nós temos aí diversos sistemas de criação. Entre eles, a própria piscicultura extensiva. Nós colocamos alevinos aí em açudes, em lagoas, em represas, né? E não jogamos nenhum alimento, deixamos eles se alimentarem com um alimento natural e não tem nenhum controle sobre a entrada e saída da água. A qualidade da água é fruto da qualidade que o ambiente propõe aos peixes e eles vão se desenvolver dentro do prazo e da capacidade natural de nutrição desse ambiente. É um sistema lento, é um sistema de produção que também não tem custo algum, né? É praticamente custo zero, né? E muitos produtores familiares se aproveitam desse tipo de sistema, fazem uso desse tipo de sistema por ser muito barato. É um valor que se agrega a uma outra produção qualquer e acabam fazendo uso desse tipo de sistema, principalmente carreada com poluentes fosfatados e poluentes nitrogenados, tá? Piscicultura intensiva. Ótimo, aqui começa o nosso foco, tá? Que seria a criação de peixes ou camarões em alta densidade, um controle sobre a entrada e a saída da água, a alimentação controlada, uma alimentação balanceada, uma alimentação que atende todas as necessidades de um rápido crescimento e desenvolvimento dos organismos em cultivo e depende muito de uma aeração forçada. Ela necessita manter o oxigênio acima de 4,8, 5 miligramas por litro para que se tenha um rápido desenvolvimento do cultivo. Viveiros, tanques escavados, tanques australianos, é praticado nas mais diversas formas, raceways, tem uma série de modelos que podem ser adotados para a piscicultura intensiva. Ela ainda também é praticada fertilização orgânica e química, né? E para a geração de um ambiente adequado aos peixes. Aqui a fertilização orgânica e química é controlada através do disco de SEC. Quando estamos com muita transparência na água, nós aumentamos a fertilização. Quando estamos com pouca transparência, entramos com TPA ou com decantação da água para poder melhorar a turbidez da água. Piscicultura superintensiva. Ela se baseia exatamente no modelo de densidade. Camarões acima de 200, 300, 400 camarões por metro cúbico, tilápias acima de 40, 50, 60 quilos por metro cúbico, e ela é muito dependente de uma série de atividades que se tem que praticar durante a sua execução. Ela é a que menos utiliza o recurso hídrico água, ela tem uma recirculação contínua da água para a remoção dos seus sólidos, para a remoção da matéria orgânica em suspensão, promovendo a decantação desses sólidos, tem que ter uma oxigenação permanente da água durante 24 horas por dia, e ela tem que ter ou uma biofiltração em sistemas RAS, ou trabalhar no sistema biofloxo mixotrófico, politrófico ou aquamimicry, algum sistema de controle dos componentes nitrogenados no ambiente. O grande perigo nesse sistema é a elevação dos níveis de amônia e de nitrito, os quais têm que ser removidos do sistema por sistemas que convivem em conjunto com o organismo em cultivo.
normalmente é feito em tanques de recirculação. Ele depende da existência de algumas estações de tratamento. Por exemplo, falar que o bioflóculo não tem nenhuma estação de tratamento não é verdade, porque se eu tenho um decantador, ele já é uma estação de tratamento, e eu preciso regular meu nível de bioflóculo dentro da água, tanto para camarão entre os 5 a 15 naturalmente mantidos, como para tilápia dos 15 aos 50 ml por litro, não podendo deixar ultrapassar esses parâmetros sob pena de prejudicar o desenvolvimento dos organismos em cultivo. Então, é uma estação de tratamento, um decantador. Alguns sistemas são compostos, além do decantador, são compostos com fosfatizadores, são compostos com fracionadores de espuma, são compostos com ações de desnitrificação, ou seja, eu tenho bactérias que consomem o nitrato e o fosfato. Qual é a vantagem de termos esse sistema no ambiente? Nós reduzimos a reposição de alcalinidade. Esses processos desnitrificadores, eles geram alcalinidade naturalmente para o ambiente. Então nós vamos estar menos dependentes da utilização de bicarbonato de sódio ou de outra fonte de alcalinidade usual. Bom, pessoal, tentando dar números aos bois, vamos aí tentar caracterizar de uma maneira numérica cada sistema desses. O extensivo densidade de cultivo para camarão é até 10 camarões por metro quadrado, tem um custo por quilo de 4 a 5 reais, usa grandes extensões de terras, viveiros muito grandes, maiores que 4 hectares, baixíssima densidade, sem aeração e alta capacidade de bombeamento para as trocas parciais de água, para as TPAs. Vantagens: alta rentabilidade, baixo custo operacional e um relativo baixo investimento. Suas grandes desvantagens: não temos controle de doenças e não temos controle sobre a água que entra e sai do nosso sistema. O semi-intensivo, de 10 a 50 camarões por metro quadrado, são a maioria dos sistemas tradicionais utilizados no Brasil, com custos de produção entre 5,50 a 8, tem alguns produtores aí que chegam a falar até em 12, 14, 15 reais de custo de produção. Viveiros de até 4 hectares, com baixa aeração, tem uma aeração, mas não funciona 100% do tempo, funciona no horário crítico da noite, em que o fitoplâncton não está atuando em fotossíntese, sim consumindo oxigênio, e mais alguma oxigenação suplementar entre 11 a 14 horas, tá? Que é um horário que, pelo aumento da temperatura, o oxigênio tende a baixar também. Tá? Usam-se berçários intermediários e minimiza a TPA. Tem uma boa rentabilidade, investimento mediano. Eram os modelos mais utilizados de 2000, começaram a ser implantados entre 2000 e 2002. Tá? Desvantagens: a falta de controle sobre doenças e o aumento do consumo de energia elétrica. O sistema intensivo trabalha de 50 a 100 camarões, com custo operacional de 8 a 12, viveiros menores de até 2 hectares, sistema bifásico de criação, ou seja, temos aí berçário e crescimento e engorda conjugados, baixa troca de água, baixa TPA, uma produtividade média, começou a ser implantado entre 2003 a 2005, caracterizando-se pelas mesmas desvantagens do sistema semi-intensivo, doenças e energia elétrica. O superintensivo, de 100 a 500, tá? De 12 a 18 mil, tanques menores de 1 hectare, revestidos, estufas para controle de temperatura, aeração profunda, berçário de PLs, berçário de juvenis, engorda e troca zero de água, ZWE, Zero Water Exchange, troca zero de água. Alta produtividade como vantagem, né? Alta produtividade e controle total das patogenias,
alto custo de implantação e alta tecnificação operacional, além do custo da energia elétrica também, que é bastante elevado. Tá? Os hiperintensivos, de 500 a 2.000, aí já são coisas que fogem bem da nossa realidade, tem um custo operacional aí até R$ 20, são tanques circulares revestidos, estufas, aeração profunda, com 2 sistemas duplos de aeração normalmente, berçários de PL, berçários juvenis, crescimento, engorda separada. Zero ZWE, Zero Water Exchange, troca zero de água, mantendo as mesmas vantagens do sistema anterior, com o aumento da produtividade, possui um alto custo, alta tecnificação e alta tecnologia. Você depende de profissionais, de biólogos dentro da propriedade, fazendo análise de doenças, fazendo análise da colônia de bactérias, tanto das bactérias patogênicas como das bactérias que nos ajudam no processo. É um sistema de controle com laboratório de microscopia e tudo mais. Tá? Então é um sistema que exige alto grau de tecnificação e alto grau de aplicação tecnológica. Vamos começar a mostrar alguns sistemas de criação. Esse aqui é um sistema de criação do tipo RAS, recirculação, em que tem decantadores. Os decantadores estão aqui atrás do tanque, vocês podem ver aqui nessa região à esquerda da imagem. É um decantador linear de quatro estações, um biofiltro daquele tipo da Embrapa, né, a cabeleira, tá? E ela é um sistema fechado de água, troca total de água com aeração por ventures, tá? E não tem, só a água utilizada é água reposta. Esse sistema tem uma coisa interessante, vocês podem observar umas caixas d'água muito grandes de inox e de poliuretano atrás. É uma unidade produtora de água mineral, e essa água mineral ela tem uma certa salubridade, ela é dessalinizada. A água utilizada aqui no caso é a água salobra, ela dá de 4 a 6 ppts aí, tranquilamente, que mantém um ambiente muito saudável para as tilápias. Aqui é uma criação de tilápias e que tem operado aí na faixa de 25 a 40 quilos por metro cúbico de tilápia. Foi implantado recentemente um filtro rizosférico, o que melhorou bastante a qualidade da água, permitiu aumentar a densidade de animais, tá, atingindo aí os 40 quilos por metro cúbico. O seu proprietário, o seu Bezo, fica em Boa Viagem, no Ceará. Sistemas de criação em tanque-rede, e onde você tem bons cursos d'água, é o sistema mais produtivo que existe. Ele permite criação de 100, 120 quilos de tilápia por metro cúbico, tá? Sem aeração, só com a água natural e com um tempo de engorda muito, muito curto. Eles chegam a ter o peixe de 1 quilo em 5 meses, quando bem alimentados e quando a qualidade da água é uma qualidade de água aceitável. Normalmente, a gente faz medições aí em represas grandes. O oxigênio dissolvido no Castanhão, por exemplo, está sempre acima dos 8, 9, 10 miligramas por litro, o que garante uma oxigenação natural muito boa, sem a necessidade de gastar energia com oxigenadores. Obviamente que com a redução do volume desses aparatos de reservatório, não mais se permitiu a criação. Então voltamos aqui à ideia da sustentabilidade. Esse sistema, apesar de ser prático, apesar de ter grandes vantagens, ele não é um sistema sustentável, porque ele depende do quê? Do recurso hídrico disponível dentro do reservatório. Então, ele é um sistema que hoje, a maioria dos piscicultores ou mudaram para sistema que tinham alguma reserva de capital, ou mudaram na região do Vale do Jaguaribe para sistemas de cultivo intensivo, tá, dentro de tanques, ou faliram, simplesmente faliram. Você comprava gaiolas lá 2 anos atrás, 1 ano atrás, a 150, 200 reais uma gaiola. Ou seja, o cara estava entregando a gaiola para poder comer.
Sistemas raceways, né, em que a água vem por um canal entrando num tanque, vai passando para outro sucessivamente. Esses sistemas podem ser de passagem sucessiva ou podem ser de passagem lateral, em que todos os tanques recebem água limpa e saem por um canal lateral oposto, voltando. Normalmente isso é utilizado para a criação de trutas. Peixes de água fria são em regiões serranas com alta declividade, se aproveita a declividade do rio e com uma capacidade de troca de água enorme, tá? 230 a 40 metros cúbicos por hora, 200 metros cúbicos por hora, porque a água tem que ser muito limpa, são peixes extremamente exigentes na sua qualidade de água, né? A truta, carpas de água fria e tal, são peixes muito exigentes e salmonídeos, né? Então, esse sistema é muito utilizado, por exemplo, na Serra da Mantiqueira. O Paulo da Truta tem um sistema de criação desse aqui muito interessante lá. Esse sistema é implantado na Áustria. Vejo que é um sistema bastante luxuoso, com alimentadores automáticos e uma série de coisas, né? Uma implantação bastante profissional, com toda uma estação de tratamento de água, sistema de recirculação, e tem todo um sistema de tratamento de água para minimizar o gasto hídrico na região, onde o controle da água é muito severo. Tá? A vegetação verde abundante, né? Um lugar lindo, né? Aparentemente um lugar muito bonito. Uma questão que gera muita controvérsia, muita discussão e as pessoas confundem são as ferramentas de manejo com os sistemas de criação. Essas são tecnologias utilizadas para dar suporte aos sistemas utilizados. Você pode criar camarões em biofloco no sistema extensivo sem problema, assim como pode realizar um mixotrófico em aquamimicry no intensivo, e assim por diante. Biofloco, RAS, Recirculate Aquaculture System, mixotrófico, aquamimicry, são ferramentas de manejo e não sistemas de criação. E vamos discuti-los mais à frente com maior detalhe cada um deles. Terminamos nossa primeira videoaula do curso online de criação de camarão marinho e tilápias em biofloco, em tanques de geomembrana e ferro-cimento, em sistema politrófico. Isso foi uma visão geral de todos os sistemas para que nós pudéssemos entrar especificamente nas próximas aulas nos sistemas mais ofertados pela MyFishWorld e EcoCurso.